Está começando mais um programa do Tiosso. E o programa do Tiosso de hoje, gente, está muito especial. Hoje nós vamos falar sobre algo um pouco diferente. Algo que talvez você aí de casa ainda não ouviu falar. Ou se ouviu falar, ainda não tem o conhecimento. Para isso, eu recebo aqui no nosso estúdio o Pedro Maurício. Ele que é o responsável e fundador pelo Aquantarium. Você conhece? Já ouviu falar? Sabe o que é isso? Ainda não, né? Então hoje, no programa do Tiosso, você vai ficar sabendo. Pedro, é um prazer receber você aqui hoje, viu? Obrigado por você ter vindo. O prazer é todo meu, agradeço o convite. Olha só, gente, o Pedro, ele acabou chegando agora da cidade de São José do Rio Preto, é isso mesmo? Veio de lá para cá para poder dar essa entrevista pra gente, pois o Aquantarium cresceu e hoje tem algumas unidades em algumas cidades, né? Agora, Pedro, explica pra gente. Eu ainda tenho uma dúvida. A Aquantarium, ela é uma filosofia de vida? É um tipo de espiritismo? É uma religião? O que é o Aquantarium? Explica pra gente. O Aquantarium, ele pode se enquadrar como sendo um movimento da nova era. E ele vem satisfazer as necessidades que as pessoas estão vivendo no presente momento. Sim. A gente não pode deixar, o Aquantarium estuda, é uma religião também. O Aquantarium a gente procura linkar com o mundo real ou o que acontece no mundo espiritual, através dessa nova visão da Era de Aquários. Hoje o mundo está mudando muito. Hoje a gente está num período que a cada 3 anos está tendo uma renovação geral de profissional, de costumes, de trabalho. E o Aquantarium, como a Era de Aquários é uma era muito apressada, uma era cheia de novidade, o Aquantarium vem de encontro a essa necessidade que o ser humano está passando atualmente. Tá, só pra gente entender, nós estávamos até alguns anos atrás na Era de Peixes. Cada era dura 2.400 anos. 2.300 ou 2.400 anos? Arredondando 2.400 anos. A Terra muda e essa era acabou mudando em 1996 para cá. Isso. Houve essa alteração. Então a gente ainda sofre uma influência da Era de Peixes. A Era de Peixes, o que acontecia? Era uma era que você evoluía pelo sofrimento. Então você tinha aquela visão de mundo sofrida, a pessoa não conseguia ela evoluir de outra forma. Já Era de Aquários, você pode trocar o sofrimento por trabalho e conhecimento. Na Era de Peixes, por exemplo, a pessoa na linha da vida dela tinha um destino só. Agora na Era de Aquários, o nosso destino ele é múltiplo. Você tem no mínimo 5 destinos para seguir, conforme os testes espirituais que você está passando. Essas são diferenças fundamentais entre a Era de Peixes e a Era de Aquários. Tá certo, a gente vai falar um pouco mais, mas antes eu queria entender o porquê Aquantarium. Por que do nome Aquantarium? Aquantarium, ele surgiu da junção dos nomes Aquários, que é a era atual, mais Antares, que são os planetas dos seres verdes que a gente teve contato, mais o número 1. É o primeiro movimento espiritualista da Era de Aquários. Olha só, gente, que interessante, hein? E agora, Pedro, a gente sabe que de uns anos para cá houve uma transformação muito grande, principalmente na área tecnológica, né? Nós tivemos um salto, um avanço assim que foi inacreditável. Hoje tudo se resume a um celular na palma da sua mão, né, a um computador, e você consegue se conectar ao mundo e falar com todos os povos, e você consegue ter uma infinidade de linhas, de ondas e conseguir entender hoje, por exemplo, até mesmo a linguagem das baleias no fundo do oceano, graças à tecnologia. E nós conseguimos identificar durante os anos, principalmente no Antigo Egito, a gente consegue ver umas inscrições, os desenhos nas pirâmides. Eles já desenhavam antigamente pessoas com tablets, com computadores. A gente consegue enxergar isso, né? E a gente fala como que essas pessoas naquela época, onde não se existia tecnologia nenhuma, como eles conseguiram levantar, construir pirâmides, conseguiram ter ideia, né? Por exemplo, nós tivemos desenhos recentes que existia, antes de existir o micro-ondas, já existia o micro-ondas no desenho, né? Um robô que varria a casa automático. Então é uma tecnologia que hoje nós temos, mas que parece que nós
seres humanos já tínhamos a consciência disso. Como que você explica isso? Então, a gente tem registrado, a gente vê até na literatura védica, que a gente estuda também o Bhagavad Gita, a gente estuda também dentro da Contar a Vida do Krishna, que já se falava de seres extraterrestres, de vidas em outros planetas, de tecnologias, até descrições de verdadeiras guerras com bombas atômicas antigas, não é? E como eu tive contato com esses seres, eu acabo tendo memória, né, desses anos passados. São 10 mil anos de memória que eu tenho. Então você é uma dessas pessoas que conseguem ter essas memórias. Eu consigo. E na verdade, o homem hoje em dia se esqueceu de muita coisa que sabia. O homem ele foi muito mais evoluído no passado. Depois veio eras negativas que o homem desaprendeu e agora o homem está reaprendendo de novo. Então, no passado, o homem já foi muito mais evoluído do que é hoje. Certo. Aí depois teve uma degradação e agora o homem está voltando a evoluir de novo. Olha que interessante, né? Eu acredito que a gente tem muito para contar, principalmente agora você acabou revelando que você já teve contato extraterrestre, você tem uma visão aí de antigamente, você consegue enxergar há anos atrás. Então, você falou muito do tablet, das mudanças da era de Aquários. Como eu tive contato com seres, sei de futuros também de outros mundos, qual que é o teste atual que o nosso mundo está passando? Nosso mundo já passou pelo período teocentrista, Deus no centro do universo, antropocentrista, o homem no centro do universo, e agora a nova onda que está chegando, que é um perigo que a gente, do Aquantário, como outras escolas espirituais, tem que alertar a humanidade, é o perigo do tecnocentrismo. A tecnologia no centro de tudo. E hoje nós estamos vivendo isso. Hoje, qual que é o perigo? Hoje a juventude acredita mais num tablet, acredita mais no aplicativo do que no ser humano. Você acredita mais no Deus Google do que no ser humano. Você confia mais perguntar para o Google ou para o professor? Você confia mais perguntar para o Google ou para quem está do teu lado? Mas isso, hoje, é uma semente que está sendo plantada, que nós da Quantário estamos aqui para alertar. A tecnologia, ela faz parte, ela tem que integrar a humanidade. Mas o homem não pode endeusar a tecnologia. Essa é a grande tentação desse próximo milênio. Dentro da Quantário, a gente quer integrar isso. Que muitos mundos que a gente conhece para fora aí, né, a gente vai ver Sírios, a gente vai ver esse problema principalmente com os greys, que são os orianos, são seres que eles são tecnocentristas, não é? Só que eles estão além da gente, eles né? estão muito à frente. Eles estão 5 mil anos à frente, tecnologicamente, do ser humano, tá? De 5 a 9 mil anos, tá? Mas Deus, ele existe em todas as dimensões e Deus, ele é além da tecnologia, não é? E a gente tem civilizações alienígenas avançadas que eles não são tecnocentristas, né? No futuro, o grande adversário, o tecnocentrismo, não vai ser o teocentrismo e não vai ser o antropocentrismo, vai ser o cosmocentrismo, cosmo no sentido de divino, de Deus, né? De abranger mais. Então o homem está entrando agora na era de Aquários e ele vai ter contato com essas civilizações que estavam apenas observando o homem, como o ser humano hoje observa aquelas tribos isoladas do Amazonas. Nós somos um planeta isolado, não é? Logo está na hora de a gente parar de bater o tamborzinho e ter contato com o pessoal lá fora. E você acredita que isso logo vai acontecer? Vai. Do mesmo jeito que a gente quer preservar aquelas tribos intocadas do Amazonas, eles querem preservar o homem. Mas já está num ponto que o homem merece conhecer seus irmãos. E você acredita que através da internet e da tecnologia, esses seres de outros planetas, eles podem exercer uma influência sobre nós humanos? Essa influência, ela já existe disfarçada de engenharia reversa. A gente sabe que muitos governos pegam naves que caem por aí
e conseguem fazer engenharia reversa de aparelhos que constam nessas naves aí. Tem vários programas de ufologia que falam disso, né? Muitos falam com infravermelho, micro-ondas, são tecnologias que vieram de engenharia reversa. Bom, agora esses seres de outro planeta, eles também acabam trabalhando com a telepatia e com a paranormalidade? Não são todos. Eu tive contato com os antarianos. Se você ficar diante de um antariano, você vai ver uma criatura de 1,10 m de altura, um físico de uma criança bem magra de uns 9, 10 anos de idade, né? E ele vai olhar para você, quando ele não usa a boca, não usa o som, e você não usa o ouvido para ouvir. Ele não usa a boca para falar e você não usa o ouvido. Ele pensa e você escuta na tua testa. Você vai escutar dentro da tua testa. Primeira vez que você falar com um ser desse, você vai se sentir violado, que vai escutar uma voz dentro da tua cabeça. E aí você vai perceber que você não tem privacidade mental. O que você pensar, ele vai saber. Isso é uma inteligência. Como se portar diante de um ser desse? Você pensa assim, que chato, ele vai saber. E aí, como é que você faz? E isso é muito comum, né? Às vezes a gente se depara com pessoas que já conseguem identificar aquilo que nós estamos pensando, né? Eu queria entender se no meio de nós, hoje, dos seres humanos, existem esses seres, né, que são reencarnados ou não, mas que estão no meio de nós. Então, lógico que eu tenho que resumir, que são anos de estudo, mas simplificando, como que eles conseguiram proteger a Terra e manter o ser humano isolado? Cada mundo tem, a gente fala assim, de uma proteção espiritual magnética, sabe? E os ETs que, por essa proteção, os ETs que aqui desencarnaram na Terra, a alma deles tem que encarnar como humanos. Sim. Então, a gente tem muitos, na verdade, seres humanos, que na verdade são reencarnações de extraterrestres. Alguns se lembram, outros não se lembram dessa vida passada. Bom, inteligência intergaláctica, né? A gente pode dizer e acabam vivendo entre nós, não é mesmo? São inteligências intergalácticas. É isso aí, Pedro. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para explicar para você qual é o trabalho do Aquantário. Você sabia que na cidade de Americana, na cidade de Santa Bárbara, na cidade de Piracicaba, aqui na nossa região, existe, né, o Aquantário aí na sua cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar do trabalho realizado por eles, né, e você vai poder conhecer aí de pertinho as unidades. Eu não sei se vocês chamam de igrejas, como que é, de templos, nossos como que templos, é? Os seus templos, né? De estudo, é isso aí. Então a gente vai para um rápido comercial e volta daqui a pouquinho, não saia daí. Moradores de Sumaré e toda a região, conheça o cemitério Parque das Primaveras. Planos preventivos para um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Você garante a tranquilidade de sua família e não permite que momentos como esses se tornem ainda mais difíceis. Informe-se sobre os planos preventivos com condições especiais de pagamentos. Agende já uma visita de um representante. Cemitério Parque das Primaveras, Jardim Monte Santo, Sumaré. WhatsApp 98204-1950. De volta ao nosso programa e hoje o bate-papo promete, gente. Hoje eu estou recebendo aqui o Pedro Maurício, ele que é fundador do Aquantário. E olha só, nós estávamos aqui batendo um papo muito legal, curioso, diferente. Muita gente em casa deve estar coçando a cabeça, falando, mas do que esses dois estão falando, né? Porque é um tema um pouco mais complexo, verdade, não é mesmo? E antes de eu chamar o comercial, a gente falou que ia explicar um pouquinho hoje sobre o que é ou como funciona o Aquantário. Mas, Pedro, antes da gente falar, eu gostaria de entender o porquê que as pessoas acabam procurando, né? Como elas chegam até vocês, até o Aquantário. Em que momento da vida delas? Então, as pessoas que procuram Aquantário, geralmente elas chegam na busca de solução de algum problema pessoal. Então são pessoas que já buscaram solução em vários locais, não acharam. E aí, bom, tem aquele lugar lá, parece que eles são meio ufólogos, que ao contrário é difícil de definir. Sim. O que nós somos ufólogos, são espiritualistas e tal. E parece que um amigo meu foi lá e encontrou uma resposta. Na verdade, elas vão em busca de respostas. Sim. No Aquantário, né? Como é que foi? A origem da Aquantário, a gente era um grupo
de estudo da ufologia esotérica. Existe a ufologia científica, que só acredita em provas materiais. Sim. Existe aquela ufologia apocalíptica, que só fica falando em fim do mundo todo ano. E a ufologia esotérica, que a gente procura ter um entendimento espiritual dessa parte alienígena, né? E aí o que acontece? E dentro desse grupo, começou assim, né? Aí de repente alguém teve um tio que ficou doente, que não conseguia achar cura em lugar nenhum. E aí então fala, pô, mas esses ETs aí, né? Falou, não consegue ajudar a gente aqui num problema de saúde e tal? Foi aí então que essa parte alienígena fez a primeira ajuda, né? Um homem que tinha um problema no trigêmeo. E aí esse homem ficou bom. E aí depois a notícia correu. Aí depois chega um outro. Na verdade, o objetivo primordial do Aquantário é trazer conhecimento. E aí um chega porque está doente, outro chega porque percebeu que está com a vida amarrada, outra chega porque não consegue casar, outro chega porque não consegue trabalho. E os ETs, eles têm um conhecimento milhares de vezes maior que o humano, e até que as entidades humanas mesmo. E as respostas são até simples, a gente vai passando para as pessoas. Alguns, depois que conseguem a solução, ficam e querem estudar, saber como é que são aquelas coisas. Outros encaram o Aquantário como pronto-socorro. Eu estou ruim, vou lá. Conserto, sumo. Peraí, ficou ruim de novo, volta. Aí vai. Né? Agora, outros querem se aprofundar. E aí percebem que vão ter conhecimento dos ciclos de vida, do que se repete, não é? Principalmente a parte dos jovens, né? Onde você está, onde você quer chegar. A gente pergunta muito isso para o jovem, né? Porque a gente vai ver assim que o relacionamento amoroso interfere na sorte da pessoa, não é? Então, um jovem, ele quer atingir determinado ponto na carreira. Aí ele vai ver que se namorar determinada pessoa, aquela pessoa, ela vai prender energeticamente esse jovem, ele não vai conseguir chegar lá. Ao passo que se namorar outra pessoa, aquela pessoa tem energia que ajuda a impulsionar. Isso pode até influenciar no sucesso de uma pessoa. Claro. Por isso que existem pessoas que ganham muito dinheiro e pessoas que trabalham tanto quanto e não conseguem prosperar financeiramente. Isso. Às vezes até o par dessa pessoa pode influenciar Isso é muito comum. Tem aquela frase, por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, e por trás de toda grande mulher tem um grande homem. Sim. Então, são testes espirituais que as pessoas vão fazendo. Exemplo simples, a pessoa quer passar no concurso. Arruma um namoro que aquela pessoa namorada, a energia dela, simplesmente a pessoa lê e não consegue reter nada na cabeça. Aí a gente fala assim, ó, troca de namorado ou namorada. Trocou. Nossa, agora eu leio e retenho 100 páginas na minha cabeça, assim, parece um computador. Outro exemplo de sucesso, insucesso, você estava falando até também. Jogador de seleção brasileira, não é? Tem jogador que namora tal menina, vai para a seleção. Largou daquela menina, namorou outra, cai para a 3ª divisão. E o porquê isso? É energia? É um campo magnético? Somatória. A somatória da energia da pessoa, ela vai mexer no teu destino. Porque não existe a lei de uma só carne. Sim. A Bíblia Sagrada tem conhecimentos que a gente mexe. O homem deixará pai e mãe, se unirá com uma mulher, os dois serão uma só carne. Sim. Mas Pedro, mesmo a gente entendendo que aquela pessoa que nós estamos é uma pessoa do bem, é uma mulher do bem, de uma família legal, ela quer prosperar também, ela tem vontade, mas é a energia que ela carrega de forma inconsciente. A energia que ela carrega inconsciente. Existe que a gente passa para as pessoas, um curso karma empresarial, e dentro desse curso fala da lei do Métron, não é? E a lei do Métron, que era estudada na Grécia Antiga, tudo, que a gente tem essa memória, o Métron diz a medida que você tem direito, tanto no dinheiro, na saúde, no amor. Entendeu? Olha que coisa interessante. Cada um nasce com uma medida. A gente tem uma questão assim, regra de sociedade espiritual. Uma pessoa nasceu para ganhar R$1.000 por mês. Fica sócia de uma que nasceu para ganhar 5 mil. E um terceiro sócio que nasceu para ganhar 20 mil. Juntando essas 3 sortes diferentes, quanto vai faturar a empresa? A sorte se nivela pelo mais baixo. A gente dá como exemplo o grupo Os Beatles. Não é? Aí chegaram e falaram assim, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, vocês têm Métron
mundial. Mas vocês têm um pé frio aí junto com vocês, Pete Best. Esse baterista aí, o metrinho dele, ó. Ele é o pé frio. É o Pete pé frio, ele só toca na garagem. Tira o pé frio, o que tem Metron pequeno, põe o Metron grande, Ringo Starr, e hoje a gente sabe quem eles são. Agora, Pedro, existe alguma forma de você conseguir equalizar esse metro? É bem complicado. Para uma pessoa aumentar o metron, por exemplo, ó, tem que mudar de faixa de vibração. Sim. O que é faixa de vibração? Isso está dado nos cursos, está patenteado esse conhecimento. É que só vai soltar, assim, por enquanto, depois que eu falecer. Mas vou adiantar alguma coisinha. Por exemplo, ó, o que é faixa de vibração? Por exemplo, você tem um título de crédito aí de R$1.000 para receber. Sim. Imagina um advogado para receber esse título de crédito. Agora, segunda situação. Você tem um título de crédito de 4 milhões para receber. Imagina esse advogado. Sim. Não mudou a vibração? Mudou a pessoa. Até a pessoa que você imagina. Muda até o escritório. Isso, o escritório. Agora, por que tem gente que quando fala em milhão você lembra dela e tem gente que você só lembra no milão? Né? Aí é que a gente pergunta, como que faz um cara que vibra no milão vibrar no milhão? Isso em todas as áreas, né? Não só nessa área de advocacia. Né? Você tem 20 milhões para comprar uma área, você lembra do corretor. Você tem 20 mil para comprar um terreninho lá na periferia, você lembra a imagem do corretor, não é? Agora eu não lembro o nome, aquela dona de boutique mais famosa que faleceu, ela cobrava R$30 mil numa calça jeans e a mulherada achava lindo. Agora, se a costureira da esquina subir R$1 para fazer a barra da calça, você quer matar ela. Por que a costureira da esquina não pode cobrar, aumentar de 5 para 6 reais para fazer a barra da tua calça e é lindo você comprar naquela boutique famosa uma calça jeans e pagar R$30 mil? Isso chama-se lei do metron, da faixa de vibração. A pessoa nasce por Deus com essa sorte. E como é que faz para aumentar essa sorte? É possível? Claro que é. É possível, então, possível, existe a possibilidade. Mas é um processo, entendeu? Esse processo pode levar de 3 a 21 anos. Agora, os Beatles tinham 21 anos para esperar o Pete Best virar uma estrela? Tem que ser muito rápido, né? Por quê? Para fazer sucesso no rock, você tem que ter 18 anos, 17, 16, 20. E geralmente essa pessoa que tem um metro um pouco mais baixo, ela vai fazer isso só na área que ela está, por exemplo, uma costureira. Ela não consegue crescer naquela profissão, mas se ela for para uma outra profissão, o metro dela pode ser maior, ela pode ter um avanço maior ou não? É o que acompanha a pessoa. Existe esse caso, sim. Existe pessoas que têm o metro alto só numa área, não é? Eu não vou citar o nome de pessoas, né? Tá. Mas eu atendi uma pessoa, um dentista mais famoso do Brasil, que ganha 1 milhão por mês. Fala, não, só tenho 4 clientes. Eu cobro 250 mil para fazer um tratamento dentário. Não é? Sim. E ele já tentou em várias outras áreas e não consegue. E não consegue. Ele só tem direito a cobrar 250 mil reais para tratar um dente. Cara, parece coisa de louco, né? A gente conversando e a gente começa a associar. Tendo médicos. Pedro, eu sou um cirurgião plástico, eu faço seios maravilhosos nas mulheres, eu faço aquela barriguinha maravilhosa, tal, aquela ali, tal, e só ganho tabela SUS. E não consegue. O outro que não tem metade da minha competência é 30 mil num seio, 50 mil numa barriguinha, num quadril, num bumbum, o cara 120 mil. Por que ele ganha 120 mil e eu ganho tabela SUS? E hoje em dia, Pedro, a gente vê muito isso mesmo, pessoas às vezes despreparadas, que não têm o conhecimento que tem às vezes uma pessoa que fez uma grande universidade, que se formou muito bem, às vezes ela acaba, através da internet, que foi o que a gente estava falando, se projetando de uma forma, ele nem tem aquela capacidade toda, mas de um dia para o outro ele começa a ter tantos seguidores e uma fama tão grande, ele começa a ganhar tanto dinheiro fazendo algo que nem é tão maravilhoso, que outras pessoas conseguem fazer também, mas todo mundo quer fazer com ela, né? Mas ele põe a mão, brilha, outro põe a mão, não brilha. Isso chama-se lei do metro, isso chama-se faixa de vibração. Nós temos cursos específicos dentro da Quantário. São dezenas de horas de estudo e prática para você conseguir chegar nesse metro. Até no amor. Sim. Não tem mulheres feias que se casam 15 vezes, maravilhosas que não conseguem se casar?
né? Até para casar tem que ter método. Brincadeira, fala sério. Gente, eu tô adorando esse papo hoje aqui com o Pedro Maurício, ele que é fundador aí do Aquantário. Agora vamos falar rapidinho, porque o nosso programa já está chegando aí para a reta final, né? Eu sei que dentro do Aquantário vocês têm também os rituais, tem os cursos. Explica pra gente como funciona isso tudo. Os rituais que a gente faz são para pôr as pessoas em sintonia com esse mundo das energias. Sim. Que vai facilitar a mudança de métron, mudança de entendimento. Tem métron até de inteligência. Sim. Também, né? Tem métron para tudo, né? E a gente procura sintonizar as pessoas com o que tem de melhor desse mundo energético e espiritual. Por isso que a gente faz os rituais. Os rituais, eles vão trazer a energia coletiva, porque quando a gente está em ritual é coletivo, né? E a energia coletiva, e você sabendo tirar proveito dessa energia coletiva, você vai avançar muito mais do que individualmente. Então os rituais é uma maneira de a gente tirar do coletivo uma energia, a gente fornece e a gente retira para o coletivo essa energia. Sim. A gente cresce muito mais. Olha só, gente, que interessante. Então lá vocês também ministram cursos, né? De palestras, fazem os rituais. Agora, para a gente ir finalizando o nosso programa, não poderia deixar de comentar. A gente já falou isso sobre extraterrestres, né? E você acabou dizendo que você já teve aí vamos dizer, uma oportunidade. Eu acredito que é algo interessante, né? Muita gente fala que pode ser coisa de maluco, pode ser coisa de gente que viaja. Eu particularmente acredito, eu acho que quanto tempo está passando, está todo mundo conseguindo entender um pouco mais disso, essa coisa de ufologia está ficando um pouco mais próximo das pessoas, muita gente começou a ver, começou a ter contato nos últimos anos, parece que isso começou a ficar mais latente na sociedade, né? Começaram até recentemente, nós tivemos aí divulgações, né? Países europeus aí que acabou entregando conteúdo e isso está começando a se tornar público. Você acabou comentando aqui que você já teve, né, um contato com um extraterrestre e você também já, nesse caso, foi abduzido, né? Por isso você consegue ter essa visão. Explica pra gente o que mudou na sua vida depois dessa abdução. Essa abdução transformou totalmente minha vida. E eu tenho contato com vários outros abduzidos, né? Um dos princípios fundamentais do Aquantário foi, como eu fui um abduzido, a gente chama de abdução legal, uma abdução Sim. que eles mudaram para melhor minha vida, né? Eu procuro ajudar outros abduzidos. Tem gente que tem abdução, mas acaba o resultado da abdução sendo trágico, provocando né? tragédias na Sim. vida da pessoa. Fica maluco, fica doido da doença, tem abduções ilegais, não é? E a gente procura ajudar. Agora, a abdução, ela me deu consciência, né? Eu tenho 10 mil anos de consciência, né? Sei de coisas nessa vida que eu não estudei, mas que eu tenho conhecimento guardado em mim. E a abdução, eu posso dizer que foi muito boa para mim. E isso fez mudar a sua vida e, entretanto, começar esse projeto do Aquantário. Começar o projeto do Aquantário. Vou deixar esses conhecimentos, o que eu puder, escritos, passar para outros também. Sim. E são conhecimentos que também mudam as vidas das pessoas que procuram a Aquantário. Sim. E você de formação, explica pra gente, Pedro, você é formado em Direito, você é advogado? Direito, advoguei 12 anos, depois parei. E formado em letras também, dei aula de português, espanhol também por 5 anos, parei. Sim. Eu sabia com 14 anos que eu só poderia começar a falar aos 30. Alguma coisinha eu já falava antes para algum amigo meu, algum colega meu, né? Teve um fato interessante que eu disse com 14 anos, né? Eu vi que um amigo meu, ele era casado espiritualmente com a mãe dele. Embora ele tivesse mais 3 irmãos, a mulher tinha 4 filhos homens, mas eu vi que ele era casado espiritualmente com ela. Eu falei para ele, você só vai casar depois que tua mãe desencarnar, né? E aí, ele com 41 anos, a mãe dele desencarnou. Até um amigo meu falou, nossa, quando você tinha 14 anos você falou que ele só ia casar depois que a mãe dele desencarnasse. Por quê? É um dos fatos que atrapalham também. A mãe muito apegada ao filho, né? Ou também o pai muito apegado à filha, tem isso aí também, que interfere no karma amoroso. Então alguma coisinha eu deixava escapar. Como eu sabia que só ia poder abrir a boca com 30 anos, então fui fazer faculdade, fui estudar, estudei História da Arte também, para saber o que o homem dá valor.
Eu fiz letras para ver o que o homem considera de valoroso na literatura. Embora eu tenha o dom de escrever, mas não dá tempo de eu escrever tudo também. Mas você tem alguns livros, tem livros. Tem alguns livros publicados, mas são de vendas restritas internas. E tem mais de livros, né, já registrados na Biblioteca Nacional para serem publicados na hora certa. E eternizados, não é mesmo? Pode ser. Bom, é isso aí, gente. No programa de hoje eu recebi Pedro Maurício para explicar um pouquinho para a gente sobre essa nova filosofia de vida, ou religião, ou o que você quiser entender, mas que é o aquantário. Eu, particularmente, fiquei muito curioso. Você pode ter certeza que eu vou ir conhecer a unidade aqui de Americana, porque eu acho que é um assunto muito interessante. E quando você começa a refletir, você começa a ver que tem sentido. As coisas têm sentido. Eu sou uma pessoa que acredito muito em campo magnético, em energias que nós emanamos, energias que nós recebemos. Somatória de energia. A somatória de energia. Acredito muito nisso. Então, eu acredito, eu entendi o seu posicionamento e consigo visualizar mais ou menos o que é o aquantário e eu quero conhecer de pertinho. E para quem está nos assistindo, eu quero deixar agora aí à vontade para você convidar, né, quem está nos assistindo e explicar aí o que as pessoas vão encontrar lá, como é que faz. Não, a gente convida aqueles que têm interesse em crescimento, tanto espiritual quanto material, a procurarem as unidades aquantaristas. A gente disponibiliza cursos que vão possibilitar o entendimento do karma, o teu crescimento espiritual material, você entender o ciclo da sua vida, você entender o seu métron, você entender se você vibra na faixa do milão ou do milhão, e você procurar ser um ser humano melhor, você procurar evoluir, entender que a evolução é constante. Essas são as metas do aquantário. E o que a gente fala? A gente tem um Deus único acima de tudo. Isso que a gente prega também dentro do aquantário. Tá certo, então, Pedro Maurício, a equipe, né, o pessoal aqui que veio junto assistir hoje o programa do Tios, que também faz parte do aquantário, estão presentes aqui, né, tem um xará também, o Gui que está aqui, como que é o nome dela mesmo? A Andréia também está aqui, e o nosso representante aqui do aquantário da cidade americana, como que é o nome dele? O Elcio. Um prazer ter vocês aqui. O programa do Tios dessa semana, gente, vai ficando por aqui. Muito obrigado, viu, Pedro? Sucesso para você. E o convite está feito para vocês conhecerem também o aquantário. Um grande beijo no coração e até a próxima semana com mais programa do Tios para vocês. Beijão. Tchau, tchau, gente. Cemitério Parque das Primaveras. Planos preventivos para um dos momentos mais difíceis de nossas vidas.